Cada um de nós fica refletindo e pensando no que é que nós podemos dar a Deus. É claro que todos nós queremos agradar a Deus, todos nós queremos nos aproximar mais dele, mas há determinadas coisas que nós podemos fazer para que nós possamos nos aproximar mais dele. Jesus disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lá em Romanos 13:7 está escrito assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Mas o que devemos dar a Deus? Ao longo de toda a Bíblia, é-nos ensinado o que é que nós devemos dar a Deus. E diz assim, em Apocalipse 4:11: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Lá em 1 Crônicas 29:11 diz assim: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Em Daniel 7:14 diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos e nações. Em Apocalipse 19:1 diz assim: e depois dessas coisas ouvi no céu com que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória e honra e poder pertencem ao nosso Deus. Em Apocalipse 7:12, louvor, glória, sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus. Em 2 Pedro 1:17 diz assim: porquanto ele recebeu de Deus Pai, falando de Jesus, toda a honra, toda a glória, uma magnífica glória que lhe foi dirigida, e quando lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. O que é que nós devemos então dar a Deus? Devemos dar a Deus toda a honra. Ele é digno de toda a honra. Todos nós queremos ser honrados, e muitas vezes nós dizemos: será que Deus vai me honrar nisso? Será que Deus vai me dar honra diante dos meus inimigos, diante da minha família, diante dos meus amigos, na igreja? Todos nós queremos, mas nós devemos dar a Deus toda a honra. Somente Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. No entanto, em nosso dia a dia, nós acabamos por esquecer de render-lhe a honra que lhe é devida. E a honra que damos a Deus, que é a honra que nós damos a Deus, que nos distingue da maioria das pessoas que não servem a Deus. Quando dizemos que somos servos de Deus, é nisso que nos distinguimos dos outros. É por isso que é importante e valioso nós desenvolvermos diariamente rituais de honra com Deus. E nós fazemos isso através de nossos hábitos. Mas o que é um hábito? Um hábito é um ritual. Um hábito é a nossa uma disposição para determinado ato ou comportamento, e isso é adquirido pela repetição. É um costume. Exemplo: o que é que você faz do momento em que você acorda até a hora que você sai de casa? Quase sempre você repete esses mesmos atos diariamente. E a esse conjunto de atos chamamos ritual. Ritual, então, é um conjunto de atos e práticas. É uma cerimônia. São atos que são praticados sem alteração, quase nunca. Os nossos hábitos, eles nos levarão sempre muito mais longe do que aquilo que nós fazemos por paixão ou por desejo. O que fazemos por hábito é sempre mais duradouro do que aquilo que nós fazemos por paixão. Eu tô doido para ler a Bíblia, não consigo mais parar, eu leio 20 capítulos por dia, eu estou apaixonado por Jesus. Mas o que é paixão? É isso que eu acabei de dizer.
Paixão é um movimento violento e impetuoso do ser humano para o que ele deseja. Paixão é um afeto excessivo, só para o que a pessoa deseja. O que ela sente no coração de fazer, ou se alegra em fazer, ou se dispõe a fazer. Mas há coisas que nós temos que fazer mesmo sem paixão. Daniel orava 3 vezes por dia. Davi orava 7 vezes ao dia. Isso é hábito. Eles não eram desempregados e nem desocupados. Eram homens muito importantes. Um deles era rei e o outro governador de províncias. Grandes homens e grandes mulheres de Deus, bem-sucedidos emocionalmente, espiritualmente e profissionalmente, são pessoas que seguem rituais. Uma pessoa acostumada a correr todos os dias é alguém que desenvolveu o hábito de correr. No início é um pouco difícil, mas depois de certo tempo o corpo acostuma, e se a pessoa larga o hábito, o corpo sente. Para que a pessoa acostume a fazer algo, é preciso ter disciplina. Sem disciplina, nós simplesmente caminhamos ao sabor dos nossos desejos e daquilo que deseja o nosso coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Disciplina é uma ação concentrada, é uma obrigação, é um esforço e foco em terminar alguma coisa que não é instintiva. A disciplina nos leva a terminar algo que nós começamos. Não com o mesmo entusiasmo, talvez não. Mas a disciplina nos leva a algum lugar. Nós temos que terminar o que começamos. E a gente pensa que isso deve ser só na vida profissional. Mas não. Nós vamos ver aqui que espiritualmente o princípio é o mesmo. Disciplina requer esforço constante. Disciplina requer atenção. Nós precisamos de disciplina por certo tempo até criarmos um hábito. E aí você vai, se você criar o hábito, aí você vai. Às vezes as pessoas me ligam ou me procuram: pastor, eu acho que eu estou esfriando. Pastor, eu acho que quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, você sabe no primeiro sinal. E aí você para. E você começa a desenvolver esse hábito. Você começa a entrar na disciplina de novo. Porque quando acontece isso, é porque você de alguma forma baixou a guarda. De alguma forma você deixou de praticar certos atos. Estudos revelam que são necessários no mínimo 21 dias consecutivos de disciplina para que a pessoa adquira ou crie um hábito. Se nós estivermos fazendo algo e em um desses 20 dias, nós falharmos, por exemplo, no 12º dia, não deu para fazer aquilo. Então, para que a gente adquira o hábito, nós temos que começar tudo novamente do primeiro dia para que o hábito seja formado em nós. No mínimo 21 dias. Na vida espiritual também é assim. Quando conhecemos a Jesus, logo nós entramos na fase do primeiro amor. E se não criarmos o hábito de buscar a Deus, se não criarmos o hábito de estar sempre na presença de Deus, logo aquela semana no monte, aquele congresso de 5 ou 7 dias que você passou ouvindo pregações em massa, a cura que nós recebemos, nada disso será suficiente para nos manter firmes na presença de Deus. São os rituais que vão nos manter de pé e vão nos levar aonde Deus quer que nós cheguemos. Nós temos que ter disciplina também para que a nossa vida espiritual ela não seja assim. São os rituais então que vão nos manter de pé. Nós cristãos devemos desenvolver rituais de honra com Deus a fim de nos mantermos firmes. Porque são eles que nos ajudarão a crescer e a desenvolver uma vida cristã estável. Sem aqueles famosos altos e baixos. Um dia eu adoro Jesus, no outro dia, por que Deus deixou acontecer isso na minha vida? E Deus quer que nós terminemos o que começamos.
E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, que é Deus, Ele há de terminá-la. Deus não deixa nada pela metade. Deus termina o que Ele começa. E é exatamente essa estabilidade que Ele quer implantar em nós. Primeiro ritual de honra, ler a Bíblia. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, diz o salmista no Salmo 119. A palavra de Deus é sabedoria e conhecimento para as nossas vidas. A nossa reação à palavra de Deus é a nossa reação ao próprio Deus. Me dá sono, me dá uma preguiça de ler a Bíblia, tem tanta coisa para fazer, me dá um enjoo, aqueles negócios todos para ler, lá em Números, aquele monte de nome. Até o temor de Deus deve ser e tem que ser ensinado. Quer ver? Vamos ler Deuteronômio 6, versículos 1 e 2. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Para que você tenha uma vida espiritual estável, você tem que ser ensinado a ter essa vida espiritual estável. E aonde você vai aprender? Na palavra. Não adianta ler meia Bíblia hoje, porque você está de férias, e passar 6 meses sem ler direito ou meditar nela. Um único homem, que foi Moisés, teve a experiência da sarça ardente. Outros tiveram experiências sobrenaturais. Viram Jesus ou apareceu-lhes um anjo. Mas muitos não têm essa experiência. A maioria das pessoas não tem esse tipo de experiência. A palavra diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Ou, algumas versões, o bem desta terra. Temos que querer e ouvir. Dar ouvidos é obedecer. Em Deuteronômio 63 está escrito, 6:3: para que bem te suceda e muito te multipliques. O nosso crescimento é algo que está sempre na mente de Deus, para mim e para você. Deus não nos quer estagnados, sempre esbarrando nos mesmos problemas, sempre caindo nas mesmas coisas. Obediência é a semente que é lançada e gera intimidade com Deus. Você quer ser íntimo de Deus? Obedeça. A intimidade com Deus é a semente que faz brotar, e a semente que faz brotar é o aprendizado. O aprendizado, ele faz brotar o crescimento em mim e em você. Não há crescimento sem aprendizado. E ninguém cresce sem humildade. Ninguém. Cada um de nós tem que aprender a sentar-se na frente do Senhor, a ler a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus e a sentar-se, como disse Paulo, aos pés de alguém para aprender. Lembremos-nos da figueira estéril de Mateus 21, nos versos 18 a 22. Não dê fruto. Ela não deu fruto. Algo está errado com alguém que não deseja crescer e que não está frutificando. Porque crescer está no meu DNA e no seu DNA. Deus promete crescimento como incentivo para motivar-nos a obedecer. Deus nos promete crescimento espiritual como um incentivo para motivar-nos a obedecer. Na verdade, ele diz: obedeça e você vai ter isso de mim. É assim que funciona. Em 2 Pedro 3,18 está escrito: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, a insubordinação é igual ao pecado de feitiçaria. É assim que Deus trata. Descaiai da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem
de que se envergonhar. Primeiro, não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é honrar a Deus. Você tem uma Bíblia? Maneja bem a Bíblia? Se você quer honrar a Deus, como nós acabamos de ler, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é fundamental. Existem no mínimo 3 recompensas imediatas para quem estuda a Bíblia. Em primeiro lugar, apresentamos a Deus uma prova de respeito. Quando o Espírito Santo vir você sentado aos pés dele, estará então autorizado a se tornar seu mentor pessoal. Grave isso na sua mente. Se você está lendo a palavra de Deus, você está pensando nela, meditando nela e estudando-a. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício, você vai atrair a graça de Deus imediatamente para a sua vida ao você receber. Quando você lê, você recebe ensinamento e consolo. Quantas vezes na sua leitura diária, quando você lê regularmente, você vê ali a resposta para coisas que estão alterando os seus sentimentos ou o seu coração? Em terceiro lugar, nós experimentamos uma paz inexplicável. Passamos a conhecê-lo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A terceira coisa que você recebe de Deus, quando lê a palavra, é libertação. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus é o verbo vivo de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. É Deus falando com você. Tenha respeito por Deus. Estude a sua palavra. Faça suas anotações. Lembre-se, o primeiro ritual de honra é o ritual de ler a Bíblia. Há certos dias em que isso fica mais difícil. Você tem algumas coisas para resolver, mas nem tudo o que nós formos fazer diariamente é porque nós estamos morrendo de vontade de fazer. Mas se nós não desenvolvermos hábitos ou rituais de honra para com Deus, nós não podemos crescer. O segundo ritual de honra é o ritual de ouvir a palavra de Deus. Mas se eu estou lendo, a palavra de Deus é que diz isso. O que entra em nós determina o que vai sair de nossos lábios e também de nossas atitudes. O que ouvimos desce ao nosso coração e vai determinar o que vai sair de nossos lábios, porque a boca fala daquilo que está cheio de coração. É o que a palavra de Deus diz. Assim, o que nós ouvimos determina o que nós sentimos, porque em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A imediata recompensa do ouvir é a fé aumentada. Os milagres acontecem em nossas vidas em razão de nossa fé em Deus. Fé é confiança em Deus. A única dor que nós podemos fazer com que Deus passe é quando nós duvidamos dele. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus tem que ter primeiro que ele existe e segundo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca Deus? Tenha fé. Tenha fé, porque a sua vida não vai acabar assim. O único prazer de Deus é quando acreditamos nele. Quem não tem fé, aquele que não tem fé, a Bíblia diz que não pode agradar a Deus, não pode. Então quando você começa e eu começamos a murmurar, sei lá se isso vai dar certo, às vezes eu penso em jogar tudo para o alto, meu Deus, nós estamos desagradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Confiar em Deus, ter fé nele, é a maior prova de honra que nós podemos dar a Deus. Porque ouvir é Por que ouvir é um comprovado ritual de honra para com Deus? Porque prova o meu amor pelo conselho de Deus. Prova a minha confiança na sabedoria dele. E também prova a humildade demonstrada pela minha busca. A grandiosa recompensa em ouvir a palavra de Deus todos os dias é que desenvolve em nós o desejo de crescer. Ouvir a Bíblia é uma prova de respeito. Essa é a fábrica da minha fé.
Em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembremos-nos, o segundo ritual de honra é o ritual de ouvir a palavra de Deus. O terceiro ritual de honra é o ritual de buscar sabedoria todos os dias. Sabedoria é a chave mestra do sucesso. A palavra de Deus ensina claramente que a sabedoria deve ser uma prioridade na minha e na sua vida. Deve ser o foco de nossas vidas. E em Provérbios 4:7 está escrito assim: sabedoria é coisa principal. Devemos pedir a Deus para a gente se portar com sabedoria. Quando uma pessoa vai nos procurar, nós temos que ouvir. E enquanto você ouve, você, Senhor, como é que eu devo responder? O que é que eu devo falar? Senhor, e aí, Senhor? O que é que eu devo fazer? E não fazer aquilo que você tem vontade, mas pedir a Deus sabedoria para fazer e falar o que Deus quer que você fale. O profeta, principalmente, ele tem que ter discernimento para fazer isso. A visão, a revelação não é sua, é de Deus. Pergunte a ele como lidar com isso. O que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade para discernir. Salomão pediu sabedoria e entendimento a Deus, e Deus honrou esse sábio pedido com prosperidade e paz com seus adversários. O que eu deveria fazer para proteger a minha mente? Porque é ali que Deus fala contigo. As nossas mentes são o nosso maior investimento na terra. São mais importantes, nossa mente é mais importante do que qualquer bem que nós possamos adquirir. Na nossa mente é que começa ou que nasce a onda de motivação. E é por isso que o diabo investe constantemente contra a nossa mente, dizendo: não vai dar certo, você não vai a lugar nenhum, isso é da sua cabeça. Essa é a razão porque devemos buscar sabedoria. Buscar sabedoria deve se tornar um ritual diário. Deus honrará isso. Mostramos humildade quando somos capazes de aprender através de nossos mestres, de nossos professores e também de nossas experiências. Além da palavra, os nossos mestres ou mentores espirituais, assim como os nossos próprios erros, são as maiores fontes de sabedoria. Quando a gente erra, não é para ficar a vida inteira se lamentando: oh Deus, por quê? Não. Nós devemos errar, aprender com os nossos erros, pedir perdão a Deus, levantar, dar a volta por cima e não fazer mais, seguir em frente. Eu tenho uma amiga que, uma vez eu liguei para ela, também uma missionária, e hoje também é pastora. E aí, tudo bem com você? Estou aqui, Mária, de joelho, orando, pedindo a Deus que desfaça as bobagens que eu fiz na minha vida. É o que me resta. Mas eu estou aqui clamando, orando e não vou errar mais. Em nome de Jesus. É assim que as coisas funcionam. O ritual de aprender é cura para a depressão, é cura para o medo e cura para a passividade. Deus não nos quer passivos, esperando a vida passar. Lembre-se de que o terceiro ritual de honra para com Deus é aquele de buscar sabedoria todos os dias. Não deixe que o seu dia a dia te leve, te envolva e você esqueça do primeiro. Você quer honrar a Deus? Você quer ser íntimo de Deus? Você quer que Deus fale com você diretamente? Todo mundo quer. Mas honre-o. E a palavra ensina: ler a palavra, ouvir a palavra e pedir a Deus sabedoria para saber como se portar diante das coisas, diante dos problemas. O quarto ritual de honra é o ritual de frequência aos cultos. Ir à igreja é uma bênção, mas sair de um dia de trabalho cansado, dirigir ou pegar um ônibus cheio, enfrentar o trânsito para ir a um culto é difícil. Acordar cedo no domingo, às vezes o único dia de descanso que você tem para ir à igreja, também é difícil. Chegar na hora antes de começar o culto, muitas vezes pode parecer maçante.
Mas nós devemos lembrar de que é um ritual de honra. E mais ainda, muitos não têm igreja e quando a perseguição vier, nós não teremos igreja para frequentar aos domingos. Quando a perseguição se instalar, como está escrito na palavra de Deus, nós não vamos ter aquele negócio de acordar cedo para ir para a igreja, acabar o trabalho e ir para a igreja. Não vamos ter isso. O reino do anticristo vai se instalar e nós não vamos ter mais isso. O sacrifício que você faz da preparação para ir ao culto é uma semente que Deus vai honrar. Mas não é murmurando. Senhor, eu estou cansado. Senhor, foi um dia difícil. Renova as minhas forças, Senhor, porque eu vou para lá louvar o teu nome. Vou para lá buscar a tua face. Vou para lá ouvir a tua palavra. Frequentar a igreja ou congregar é um mandamento divino. Está escrito lá em Hebreus. A igreja é o lugar onde você descobre como amar a Deus, aprende como segui-lo. É lá também que você encontra algumas soluções para os seus questionamentos. É lá que você compartilha. Sabe onde está escrito? Salmo 27:4. Uma coisa, diz o salmista, uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Na igreja, junto com os irmãos, nós temos experiências de adoração que não acontecem em nenhum outro lugar, porque o Senhor habita ali no meio de nós. Também está na Bíblia. Ele habita no meio dos louvores. Eu sei que quando você está sozinho em casa, quando eu também estou, Deus também está ali. Ele ouve o nosso louvor, mas há experiências que nós vivemos dentro da igreja. E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, diz a palavra de Deus. Vejam como Jesus fazia, diz a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume de ir à casa de Deus. Jesus tinha o hábito de ler, de pregar, de ouvir a palavra de Deus, porque ele tinha o costume de ir à sinagoga. Ele tinha intimidade com Deus. Eu até compreendo porque alguns preferem a facilidade de ficar em casa e assistir a televisão cristã ou assistir um culto pela internet. Mas congregar é um ritual importante, ritual de honra, e é um mandamento do Senhor Jesus. Essa é a razão porque a frequência dos cultos, às vezes, aos cultos é um significativo ritual de honra. Faz toda a diferença o poder e de poder você criar esse costume. A diferença entre as pessoas são seus hábitos. Não é a carteirinha da denominação, não é o modo de você vestir. A diferença entre as pessoas são os seus hábitos. Você tem os mesmos hábitos dos outros lá no seu trabalho? Você faz a mesma coisa? Reclama das mesmas coisas? Chega atrasado? Não faz as coisas direito? É assim? As pessoas não decidem o seu futuro. Elas decidem os seus hábitos e os seus hábitos vão criar o seu futuro. O que você está fazendo hoje vai dizer como você vai estar amanhã. Os seus hábitos vão dizer como você vai estar no futuro. Se eu quero ser um atleta e fico só em casa comendo, e fico só em casa me empanturrando e não me exercito, como é que eu vou querer disputar uma Olimpíada? Mas o atleta, diz a Bíblia, de tudo se abstém, para que ele alcance aquela coroa. A nossa coroa é incorruptível. A sua frequência à casa do Senhor é um ritual de honra, que para sempre será lembrado. O seu amor à casa de Deus garante o respeito do próprio Deus por você. E mais, os líderes espirituais são muito fortalecidos e encorajados através daqueles que lhe dão suporte. Demonstram comunhão uns com os outros e fortalecem uns aos outros. Na casa de Deus nós encontramos alimento, comunhão, fortalecimento e conforto. Em Malaquias 3,16 está escrito: então
aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Nunca vacile com esse ritual de honra, que consiste em sua fidelidade em frequentar a casa de Deus. É um cerimonial. É um ritual, sim. Às vezes você se sentirá cansado para fazer isso? Sim. Você sempre vai querer ficar em casa na maioria das vezes? Pode ser. Essa é a razão pela qual esse é um ritual de verdadeira honra. Você faz um esforço a mais. Assistir culto pela internet ou ver programas de TV não são suficientes, sabe por quê? Porque falta comunhão. Amém. Falta comunhão. Quando você está diante da televisão, vendo os outros ali se abraçando e falando da palavra de Deus, ou quando você está na internet, se você não tiver outro jeito, tudo bem. Mas nesses casos, falta comunhão. O quinto ritual de honra é o ritual de louvor e adoração. Cantar é um mandamento. Cantar é um protocolo no mundo espiritual. Nós precisamos entender que orar e louvar a Deus, tudo isso, apesar de você não enxergar o que acontece no mundo espiritual, saiba que acontecem coisas. O Salmo 100, versículo 5 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Entrai pelas portas dele com louvor em seus atos e com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. Porque o ritual, por que esse ritual de adoração? Porque é uma prova de honra. Você quer honrar a Deus? Você quer se aproximar de Deus? Quer se tornar amigo de Deus? Quer sentir ou saber que Deus está te orientando em tudo que você fizer? Você tem que ter rituais de honra para com Deus. Nós acabamos de ler aqui no início: deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Esse ritual de adoração é seu convite para o Espírito Santo. Vem sobre mim, vem falar comigo, vem me encher da tua glória, da tua misericórdia. Isso garante uma visitação pessoal do Espírito Santo. Nada o impressiona mais. Louve a Deus. Louve a Deus. Você pode pensar: mas eu não sou cantor nem cantora. Esse era o segredo de Davi, o doce salmista de Israel. A Bíblia não diz que ele cantava maravilhosamente bem. A Bíblia não diz que ele fez 15 anos de harpa. Não diz nada disso. Mas acontece, lembre-se de que Davi, o doce salmista de Israel, tocava sua harpa na corte de Saul e os demônios se afastavam. Quando nós louvamos a Deus com os nossos lábios ou com os nossos instrumentos, é exatamente para isso. Vem, Espírito Santo. Vem operar na minha vida. Vem atuar na nossa vida. Deus não quer que a gente estude 20 anos ou 15 de um instrumento para tocar para Ele, não. Não há necessidade disso. Deus também não quer que você fique 10 anos numa aula de canto para depois você abrir a boca e dizer que Ele é bom, dizer que Ele é seu protetor, é sua força. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós façamos isso agora, porque agora esse é o tempo de honrar a Deus. Amém. O sexto ritual de honra é o ritual do lugar secreto. Onde é que você busca Deus? Escolha um lugar na sua casa, um lugar para onde você possa ir para orar todos os dias, ler a palavra e cantar. Eu tenho uma amiga, não mora em Brasília. O único lugar secreto que ela tinha com Deus era o banheiro. O marido ímpio,
ela se converteu. Os filhos também ímpios. E o único lugar que ela tinha para se trancar, falar com Deus e orar, era um dos banheiros da casa. Escolha um lugar na sua casa. Um lugar para onde você possa ir para orar todos os dias, para ler a palavra e para cantar. Durante os 7 primeiros minutos de cada dia, retire-se para esse lugar. Essa foi uma das coisas que mudou a minha vida espiritual. Eu comecei a fazer isso. Por um bom tempo, eu dava os 7 primeiros minutos do meu dia para Deus. Se eu tinha que acordar, às vezes em fases da minha vida, eu tive que acordar às 5h30. Porque, como chefe, eu tinha que estar antes das 8 naquele local de trabalho. E era longe. Então, ao invés de despertar às 5h30, bote para 5h20. Dê os 7 primeiros minutos do seu dia para Deus. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou então dê os 7 últimos. E vá para um lugar secreto. Milagres acontecem no lugar secreto com Deus. Nós recebemos esperança. Nós recebemos transformação. Recebemos ânimo e o mais importante, nós recebemos direção e revelação de Deus. Nós aprendemos a perseverar e desenvolvemos intimidade com Deus. As pessoas querem que a vida cristã, querem crescer, querem que tudo vá em frente, mas não querem honrar a Deus. Esse é o 6º ritual de honra. Escolha um lugar na sua casa. Às vezes, se você escolher o trabalho, você pode ficar um dia sem honrar a Deus. O 7º e último ritual de honra para com Deus é o ritual de dar o dízimo. Dar o dízimo cria uma parceria com Deus que inclui proteção. Deus descreveu o dízimo como santo. Os dízimos são os primeiros 10% de nossos ganhos. Diz assim lá em Levítico 27, 30, 32. Também com as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Dízimo é um ritual de honra. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Dízimo é uma prova de honra. É uma prova de obediência. E o dízimo silencia a voz do inimigo. Faça um pacto com Deus. Dizimar sempre no lugar em que você recebe alimento e ensino espiritual. O dízimo vai silenciar o devorador na sua vida. O dízimo garante o favor, a graça de Deus. E faça disso um ritual. Que nós possamos decidir hoje honrar a Deus. Todos os dias de nossas vidas. Ler a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Procurar ter um lugar secreto para falar com Deus. Não esquecer do dízimo. De forma alguma, deixa eu ver os outros aqui. Ler, ouvir, buscar sabedoria. Se nós não tivermos sabedoria para nos portarmos diante das situações diversas da vida, nós vamos praticar atos que não são do agrado de Deus. E aí as consequências virão. 4º ritual de honra é o ritual de frequência aos cultos, porque é um mandamento. Congregai-vos. O 5º ritual de honra é o ritual de louvar e adorar a Deus. O 6º ritual de honra é o do lugar secreto. E o 7º, o dízimo. Irmãos, Deus quer que nós sejamos amigos dele, próximos dele. Deus quer ter intimidade conosco. E para que nós tenhamos intimidade com Deus, Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele é digno, e a palavra de Deus diz, fala sobre Jesus: a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Só Ele é Deus. Não nos esqueçamos de honrar a Deus. Procuremos honrar mais a Deus
antes de abrirmos a boca para dizer eu sou crente, eu sou cristão. A questão é, nós honramos a Deus? Jesus querido, muito obrigada, Pai. Obrigada por tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a honrar-te, Senhor. Não apenas com os lábios, como diz a tua palavra, mas nós queremos, Senhor, aprender a honrar-te com toda a nossa alma, Pai. Com todo o nosso coração, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, ó Pai, e glorifica o teu nome, Senhor. Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, seguir os nossos hábitos, ter rituais de honra para contigo, Senhor. E que nós não esqueçamos desses rituais por qualquer coisa, Senhor. Que nós possamos criar hábitos, Pai, de honra, Pai, de respeito a Ti, Senhor. Nós Te louvamos desde já, porque sabemos que Tu és bom, Pai. Em nome de Jesus. Amém.